A paz de Cristo, amados de Deus. Hoje vamos meditar no texto de Romanos 8, versículos 22 e 23, encerrando assim a série de meditações neste texto de Romanos 8. E eu quero ler agora o texto, peço a sua atenção para a leitura dele. A Bíblia diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Como podemos ver no texto lido, a manifestação gloriosa dos filhos de Deus não somente liberta a criação do cativeiro da corrupção, mas também há de fazer com que os gemidos dos filhos de Deus, e claro, o gemido da criação, se encerrem. E nós não podemos negar que estamos gemendo, e muito. Estava vendo essa semana uma notícia na televisão falando que 7 pessoas são assassinadas por hora. 7 pessoas. É um número avassalador, assustador, devemos concordar. E não podemos culpar outros senão o reino das trevas, que milita contra o reino de Deus, tentando impedir o reino de Deus de se estabelecer, de ser estabelecido sobre a terra. Precisamos definitivamente, de uma vez por todas, reconhecer que essas coisas não são coincidência, que essas coisas não são obra do homem, estas coisas são e têm a sua origem, sim, senhores, no inimigo das nossas almas. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, diz assim: não sabeis vós que a quem escolherdes para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Nós não obedecemos pessoas, nós obedecemos seres espirituais que influenciam. Nós, os filhos de Deus, buscamos obedecer a Deus, nos esforçamos para isso. Nem sempre obedecemos, mas a criação ou os filhos das trevas, eles são mais prudentes, eles são mais obedientes, eles obedecem, sim, senhores, o reino das trevas e oprimem assustadoramente a criação e os filhos de Deus. Enquanto nós, os filhos de Deus, não despertamos, não tiramos as roupas das trevas, como a palavra de Deus diz, e nos revestimos das armas da luz, nós vamos continuar gemendo. O que eu gosto nesse texto é que ele faz a menção de que nós que temos as primícias do Espírito. Nós, os filhos de Deus, temos as primícias do Espírito. A criação não tem. Agora, o que é interessante é que o texto diz que nós temos as primícias do Espírito. E, na verdade, o que Deus quer é que nós tenhamos a plenitude do Espírito, o que significa ser glorificado. Quando os filhos de Deus manifestarem a glória de Deus na terra, eles já não estarão mais em primícias. A plenitude de Deus estará presente na vida dos filhos de Deus. Eles estarão manifestando em glória. A palavra de Deus diz que nós seremos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Em outro texto, a palavra de Deus diz que nós conheceremos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e seremos tomados, possuídos de toda a plenitude de Deus. Sim, senhores, parecido com a questão da possessão demoníaca. Um homem não fica possuído de demônios? Assim, os filhos de Deus precisam ser possuídos pelo Espírito de Deus. Claro que Deus não vai anular a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, de ação.
Não é como na possessão nesse sentido. Mas o poder de Deus estará plenamente em nós para ser manifesto pelos filhos de Deus na terra. Acontecendo isso, presta bem atenção. Todos gememos, criação e filhos de Deus. Acontecendo isso, todos deixaremos de estar subjugados a este reino das trevas e só a luz da glória dos filhos de Deus manifesta tem poder para. Agora presta atenção o que vai acontecer. Primeiro, dissipar as trevas e a escuridão que cobrem a terra e os povos. Segundo, libertar a criação do cativeiro da corrupção. Terceiro, acabar com o gemido dos filhos de Deus. Vida abundante tomará conta da nossa vida. No lugar do gemido, da angústia, da tristeza, do tormento, será vida abundante. Esmagar a cabeça da serpente. A palavra de Deus diz em Romanos que em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você tem essa esperança? A palavra diz que vai fazer. E como nós aprendemos no último estudo, é uma esperança, não precisamos crer nisso para isso acontecer. Precisamos crer para sermos um dos pés que esmagará a serpente. Sim. A cabeça da serpente será esmagada em breve. Mas isso tem que acontecer quando a igreja for gloriosa. Por isso prestem atenção na importância que temos de dar atenção a este chamado, a este desafio para esse tempo, de estarmos desejando, ansiando no nosso coração que sejamos glorificados. Terceiro, destruir definitivamente o reino das trevas. A Bíblia também diz que Satanás será acorrentado pelo arcanjo Miguel. Ele descerá do céu com a corrente e acorrentará a Satanás. Será o fim do reino das trevas. Mas isso vai acontecer com a igreja glorificada. Depois, estabelecer na terra o reino de Deus, que o Senhor Jesus nos ensinou a orar e a pedir. Venha, Senhor, a nós o teu reino. Não é vamos para o teu reino, é venha o teu reino. Esse é o chamado, esse é o desafio. Quando a igreja for gloriosa, essas coisas hão de acontecer. Por isso eu quero desafiar a você, no dia de hoje, clame ao Senhor, Senhor, glorifica-nos. Que seja essa a nossa oração, glorifica-me, Senhor. Glorifica os nossos irmãos, os eleitos de Deus da face da terra, espalhados, para que nós possamos libertar a criação e estabelecer o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo sobre a terra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser aplicados nesta obra, neste tempo. Em nome de Jesus. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.